Você já imaginou acordar todos os dias acreditando que está vivendo o mesmo dia? Parece até alguma coisa de Hollywood aí, né? Saído de um filme, né? Chamado Como Se Fosse a Primeira Vez. Quem aí já assistiu? Mas foi exatamente assim que Henry Molaison, conhecido como o caso HM, ou somente o HM aí, viveu por mais de 50 anos. A sua história não é só emocionante, mas ela revolucionou completamente o que sabemos hoje, né, sobre o cérebro e a memória. Hoje eu vou contar tudo sobre essa história para vocês. Essa história incrível, incluindo detalhes, né, curiosos que vão te deixar impressionado. Vem comigo. Henry Molaison nasceu em 1926, em Hartford, em Connecticut. Quando criança, após um trauma, ele começou a apresentar crises epiléticas severas. Com a piora dessas crises, Henry estava cada vez com uma qualidade de vida pior, porque ele tinha crises epiléticas ao longo do dia várias e várias vezes. E aos 27 anos, em uma tentativa aí desesperada de controlar essas crises epiléticas, ele se submeteu a uma cirurgia experimental realizada por um renomado neurocirurgião, o Dr. William Becker Scoville. O procedimento ele vai envolveu a remoção de partes dos lobos temporais e mediais, incluindo toda a remoção bilateral do hipocampo, que hoje sabemos ser uma região crucial para a memória. Embora a cirurgia tenha sido um sucesso e reduzido as convulsões, ela trouxe uma consequência devastadora para a vida de Henry. O Henry perdeu a capacidade de formar novas memórias. Ele conseguia então lembrar de eventos anteriores à cirurgia, mas tudo que acontecia depois desaparecia em questão de minutos. Triste, né? Bastante triste. Imagine viver assim. Todo dia, toda interação, todo momento novo, né? Simplesmente desaparecer. Curiosamente, Henry sabia que envelhecia porque as pessoas contavam para ele. Mas ao se olhar no espelho ali, ele não se reconhecia, ele não se auto-reconhecia. Porque para ele era aquele garoto, né? Aquela pessoa de 27 anos. Então, a percepção dele ser esse jovem perdurou por toda a vida de Henry, né? E quando ele se olhava no espelho e se via um idoso, ele se sentia muito confuso. Mas isso passava no dia seguinte, né? Depois de algumas horas, ele nem se lembrava desse acontecimento. Ana Milner foi uma neuropsicóloga brilhante que foi a principal pesquisadora aí do caso do Henry, do HM. Ela publicou vários artigos aí com esses estudos, né? Ela descobriu uma coisa muito interessante, que apesar de não conseguir formar essas memórias declarativas como nomes, eventos e acontecimentos recentes, ele conseguia aprender novas habilidades e novas habilidades motoras. Por exemplo, ela colocou o Henry para desenhar uma estrela olhando apenas o reflexo dessa estrela no espelho. Como eu vou colocar um exemplo para vocês aqui, é uma coisa bastante difícil de se fazer, mas ela fez isso várias e várias vezes durante alguns dias. E ela percebeu que ao passar dos dias, ele ia melhorando a capacidade dele ao desenhar essas estrelas. Então, o que ela viu? Que a gente tem diferentes áreas para a memória e não só o hipocampo. A nossa memória não era uma coisa única, né? Então a gente tem esse processamento da memória em várias áreas diferentes do cérebro. Essas descobertas provaram que o hipocampo é essencial para memórias declarativas, mas não para as memórias procedurais, como aprender a andar de bicicleta ou tocar um instrumento. Daí que vem a frase, né? Andar de bicicleta a gente nunca esquece. E é totalmente verdade. Então, toda essa descoberta foi um avanço revolucionário para a neurociência. O HM nos mostrou como o cérebro humano é complexo e fascinante e ajudou a entender doenças como Alzheimer e traumas cerebrais. Por que, gente, isso aconteceu? Quando a gente olha para um estudo em rato, por exemplo, a gente observa o comportamento, as mudanças, né, ali do comportamento daquele animal. Mas no humano a gente consegue conversar, o humano consegue se expressar. Então, a partir desse caso do HM, a gente conseguiu uma melhor compreensão do que quando a gente fazia esses experimentos somente em animais. A história do Henry é cheia de detalhes interessantíssimos. Ele era descrito como uma pessoa educada e amigável, mesmo sem reconhecer aqueles ao seu redor. Então, ele era sempre gentil.
Imagine cuidar de alguém por anos e ele nunca lembrar quem você é, mas mesmo assim ser gentil. Então todo dia ele via a enfermeira que cuidava dele há anos e ele cumprimentava, era gentil com ela como se fosse a primeira vez. Outra curiosidade é que após a sua morte, em 2 de dezembro de 2008, não faz tanto tempo, aos 82 anos, seu cérebro foi cuidadosamente preservado para pesquisa. Ele foi cortado em 2.401 sessões e digitalizado para que cientistas pudessem continuar estudando sua estrutura. É fascinante pensar que mesmo depois de sua morte, Henry continuou contribuindo para a ciência. A história de Henry é um testemunho poderoso de como um único caso pode iluminar os mistérios do cérebro humano. Ele viveu uma vida sem memórias novas, mas seu legado é inesquecível. Se você achou essa história fascinante, compartilhe com alguém que também se interessa por neurociência. Vamos continuar explorando juntos os mistérios da nossa mente.